E aí, quando a gente pega as descrições dele, a gente vai ver que ele tonifica o sangue, fortalece o baço, aumenta o yang qi do baço e do estômago. Mas ele não atua só no baço. Mas o baço é amiguinho do estômago. Quando o baço funciona bem, o estômago ele, ele ganha a sua cotinha disso, tá? Então tem essa característica importante. E olha, ele aumenta o yang qi do baço. Isso confere uma qualidade especial para ele que eu vejo uma confusão muito grande em quem está começando ou em pessoal que está se formando em acupuntura. Tudo é yang do baço. E o ti do baço? Ficou relegado para quê? Então isso significa que para yang qi do baço e do estômago, essa é uma substância boa. Só para o ti do baço e do estômago eu posso ter outras substâncias até melhores. Tá? Então, esse é um detalhe que é interessante a gente estar lembrando e saber diferenciar isso no diagnóstico. Por quê? Porque aí eu vou acertar mais ou menos no meu tratamento, já numa primeira consulta. Tá? Outra questão que é muito interessante do Huang Qi Radix astragalus é o seguinte: ele tonifica o Wei Qi. Lembra que o Wei Qi é aquele quociente de Qi que fica na pele e ele é responsável pela tua imunidade. Imunidade a gente fala aqui no Ocidente, é um termo que eu acho que é muito impreciso. A gente fala, eu acabo usando isso para paciente, porque senão vira uma conversa esotérica, eu estou falando em chinês e a pessoa não está entendendo nada. Mas o que nós, da nossa área, precisamos dominar é esquecer o termo imunidade, porque ela implica em muita coisa. Tá? Ela é quase que um ramo, ou seja, eu não fico doente fácil. Outra ideia, eu saro muito fácil, mas o que implica nisso? E é o que implica que me interessa, é onde eu vou trabalhar. Então, a tonificação do Eiti, ou seja, eu tenho aquela energia que fortalece o corpo para não deixar o mal entrar, né? O patógeno entrar. Um Eiti forte, por exemplo, ele é observado naquelas pessoas que vão meditar pelados no frio. Não sei se é exagero não, porque as fotos, quando você procura na internet, você vai ver o cara lá só com sei lá, uma toalhinha envolvida aqui na cintura, sentado no gelo. Ou seja, o frio não está penetrando. Por quê? Porque isso nele é muito forte. E isso tem um jeito de se desenvolver na medicina chinesa. O que é? Eu vou tomar um balde de Huang Ti? Não, porque se eu tomar um balde de Huang Ti, eu posso ter um AVC. Ele não fortalece o Yang. O Yang em excesso não tende a subir. E se ele sobe com muita força lá em cima, se acumula, está muito forte, o que eu posso ter? Posso ter um AVC, tá? Um AVC hemorrágico. Se ele leva alguma coisa para cima, vai levar alguma coisa que vai entupir lá. Então, é, vocês devem lembrar que a medicina chinesa ela tem vários ramos. E alguém já ouviu falar de Qigong? Pois é, alguns treinos de Qigong que a gente ouve falar em algumas artes marciais, alguns estilos, mas é uma prática usada em alguns mosteiros, tanto para uma questão religiosa. É que o religioso, para a gente, é muito assim, uma coisa, a igreja, uma universidade, e na cultura chinesa, não vou falar da cultura agora, às vezes a gente faz um comentário e o cara fala assim, eu conheci a China, não tem disso. Não, a gente tem que entender vários aspectos da cultura e onde elas acontecem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os punks, a gente tem várias tribos, os sertanejos, e culturalmente eles têm um universo diferente do pessoal do pagode. Feijoada, por exemplo, é um acontecimento. É lógico que isso muda com o tempo, mas para quem pegar a história do Cartola, dos grandes sambistas aí, Clementina de Jesus, esse universo deles culturalmente, tínhamos momentos de congregação coletiva.
E a feijoada era parte disso. Uma época era a caipirinha, depois virou a cerveja, aí vem os patrocínios, né? Mas o que interessa é o seguinte, na cultura chinesa a gente vai ter situações diferentes em épocas diferentes e lugares diferentes. Então o Qigong ele acontece não porque eu falei por questão religiosa, eu queria dizer que esse termo não ajuda, porque os mosteiros deles lá, que eu não sei nem se chama, eu que estou usando um termo que é mais próximo para a gente, ele é um lugar de conhecimento, de estudo. E o estudo interior, o estudo de si, é muito forte nessas culturas orientais, na indiana também. E a meditação, na verdade, é uma forma de estudo. Né? Aqui é uma forma de não pensar em nada para a gente desestressar. Tá? É uma corruptela do que se chama de meditação. Porém lá é até uma forma de eu alterar o funcionamento do corpo. E muitas vezes nisso entram técnicas de respiração, a pessoa tem que aprender isso. E essas técnicas, algumas delas são voltadas para fortalecimento do Wei Qi. Tá? Então, vai pesar a alimentação, vocês vão ver que no budismo tibetano, eu vi algumas referências a alguns livros que não se recomendam comer cebola, mas nem para temperar arroz. Né? Por quê? Porque isso altera nesses momentos. Tá? Então, nesse sentido, se eu não faço Qigong, não faço nenhuma outra arte com Tai Chi, também tem disso, mas eu vou intervir na saúde de uma pessoa, eu vou usar o Huan Qi. E aí, nesse sentido, que ele fortalece o Wei Qi, um termo que a gente usa na medicina chinesa é estabilizar o exterior. Ou seja, estabilizar é ficar do jeito bom, do jeito que tem que ser. Ó, entra só quem eu quero, quem eu não quero. Então, oxigênio pela pele é bom, mas né, patógenos não. E ele tem relação com o Iti, ele tem relação com a pele, então ele tem relação com o pulmão. E para fazer tudo isso eu tenho que estar com o pulmão bom. E é isso que ele faz, ele fortalece o pulmão. Tá? Tem uma questão interessante, se ele fortalece o pulmão, e o pulmão tem a ver com a via das águas, com a circulação de fluidos, porque eu preciso de energia para fazer circular os fluidos do corpo, e o pulmão se manifesta muito a sua fraqueza em problemas no rosto. Então o Huan Qi ele vai ajudar a circular a umidade no rosto. Tá? Então a gente vai pensar aqueles casos que tem um certo inchaço. Olha, é uma erva interessante. Ao passo que ele faz isso, então você entende que ele faz uma circulação de água. E aí, isso que acontece? Aumenta a micção. E, portanto, diminui o edema. Duas coisas, pela eliminação de água e pela circulação de fluidos, de líquidos. Outra coisa que é interessante, que ele é observado, e a gente precisa considerar isso, promove a secreção de pus. Pus, eu já tenho uma toxicidade no corpo para ser eliminada. E ele ajuda nisso. Até porque em algumas feridas a falta de energia local impede de que ela sare, fica aquela coisa purulenta que não vai nem volta. Então ele é um coadjuvante importante para ajudar nisso. E como ele é doce, ele tonifica o Qi, nesse sentido ele vai tonificar o sangue também, porque ele ajuda a energia que você precisa para formar sangue, ele vai gerar carne. Olha que combinação interessante do Huan Qi com o Tang Wei. Lembra que eu falei daquele menino mirradinho, das crianças mirradinhas que não formam músculo? Me parece uma erva interessante para essas pessoas. Erva não, desculpa, uma fórmula interessante para essas pessoas. Então, vendo aqui que o Huan Qi ele ajuda na secreção da pus, ele expele toxinas desse jeito. Para feridas crônicas que não saram, tal, ele vai ser interessante. E eu vou adiantar aqui, isso para uso externo ou interno, ou seja, eu posso fazer uma decocção, tomar um anti, mas eu posso fazer um óleo, fazer um pó, fazer um anti para fazer pó é muito difícil, tá?
mas eu posso tirar um chá para passar, fazer um emplastro na região. E aí ele vai servir junto com outras substâncias para tratar esses problemas. Bom, pessoal, não sei se ficou claro, mas assim, se ele ajuda o baço, eu vou ajudar a formação de fluidos corporais, porque é o baço que sintetiza, a ação do baço que sintetiza esses fluidos. E tem uma questão que é interessante, lembra que ele é morno, então circula, ajuda a circular, ele vai ter uma ação interessante também para melhorar dores que tem a ver com frio, lógico. E dormência é quando já está comprometendo o Ti na região. E ele é um tônico de Ti, tá? Então ele também tem essa ação. E da mesma forma, é que a dormência ela é bem complicada da gente achar que é só pela via externa que eu vou tratar. Em alguns casos sim, e outros não. Outros eu tenho que trabalhar mais fortalecimento de sangue e movimentação. Os cuidados que a gente tem que tomar com o anti, ele é que tudo que aumenta o ti, se eu tiver uma estagnação, eu vou aumentar essa estagnação. Como assim? Imagina uma via expressa, uma avenida, é uma rua, vem dois carros e batem. Estagnou ali, parou, né? E eles entopem e não tem por onde passar mais carro. Se eu botar mais carro, tanto de um lado quanto de outro, eu vou fazer essa rua liberar rápido? Não, eu vou causar um congestionamento. Então, os tônicos de Ti têm essa característica. Então, tônico de Ti o pessoal gosta muito, é muito bom. Eu passei por. Antes de ontem eu tive uma paciente que me ligou porque estava se sentindo muito bem com o tônico e ela falou assim, não posso ficar tomando. E ela tinha um problema de estagnação, inclusive com calor. Eu falei, olha, você vai se sentir melhor no primeiro momento, mas você não vai sarar do teu outro problema que é sério, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com os tônicos de energia e particularmente com o Ranti. Agora, uma dica interessante de uso do Ranti, porque a medicina chinesa, ela tanto é que ela é chamada de alquimia. Quando eu era criança, alquimia era coisa de bruxo, de gente maluca, né? E talvez porque, primeiro, hoje as coisas têm que ter embalagem, tem que ter uma multinacional fabricando, senão não é boa. Tanto é que a gente tende a desvalorizar no Brasil é, os laboratórios nacionais. E eu conheci laboratórios bastante interessantes, com um trabalho interessante. E olha, hoje eu não participo do mesmo tipo de ciência deles, mas a seriedade dessas pessoas, eu conheci coisas feitas com produtos naturais da Amazônia que eu fiquei assim, estupefato. Estupefato é bom, né? Voltando à alquimia chinesa, olha umas dicas interessantes para o Huan Ti. Se eu tiver uma deficiência de Ti, então eu posso torrar ele com mel. Esse termo tostar, torrar é meio complicado para a gente, porque a nossa culinária ela é mais limitada em termos de manipulação de alimentos. Eu falo a nossa culinária brasileira, tá? É, a manipulação de alimentos é diferente, é mais limitada, é mais simples do que a gente vê na manipulação da China, tá? Então, quando se fala torrar com mel, tostar com mel, alguns usam o termo fritar com mel, eu vou pegar um mel, uma colher de mel, eu vou misturar com uma quantidade de Huan Ti, um pacotinho assim, geralmente uma colher de mel ou duas, eu vou lambuzar bem, eu vou jogar na frigideira e ficar mexendo, aquele mel vai dar uma escurecida, ele vai ficar com uma cor de caramelo. É nessa situação. Se eu tenho distúrbios estomacais e que tem deficiência de Ti, eu posso dar essa tostada com leite. Se eu tenho uma deficiência gástrica, eu posso torrar com caldo de milho. E se eu fizer isso com água salgada, eu vou ajudar a remover toxicidade.
Então lembra quando eu falei de você tirar um extrato, ou fazer uma compressa, um guento com um anti para feridas tópicas? Olha aí, se eu fizer primeiro um procedimento com água salgada, melhoro essa capacidade dele. Quando eu tenho uma dificuldade de estômago, estômago frio ou desinteria fria, eu aumento o potencial de lidar com isso se ele for esse procedimento de tostar ele for com vinho. Ou seja, eu vou embeber um pouco de vinho nele, encharcou, levo para a frigideira até mudar um pouco a cor dele, tá? Geralmente ele vai dar uma amarelada e aí depois eu vou fazer um processo, se é um chá, se é um óleo, se é um Joe, né, como eles falam, ou se é um pó. E uma característica importante é que a gente tem vários tônicos de ti e às vezes vocês vão ter que lembrar, poxa, mas qual que é melhor para essa situação, qual que é melhor para outra. Então é só uma observação que eu achei que vai ajudando a gente a gravar sobre outras substâncias. O Huan-Ti é melhor que o Danshen para tratar a deficiência de sangue. Como eu falei, tudo tem o seu momento de uso, tem o seu momento de ficar longe. Então, em feridas em estágio inicial, ele não vai ajudar. Até porque se está em estado inicial, geralmente tem uma briga ali do ti do corpo com o patógeno e tal. E lembra, se eu aumentar, a estratégia de tratamento é outra. E se aumentar a força de ação, eu posso aumentar os sintomas. Tá? É a mesma ideia do congestionamento. Está congestionado, eu vou botar mais energia, eu aumento o congestionamento. Eu vou botar mais carro numa rua aqui, os carros não estão conseguindo andar, eu não causo a fruição do trânsito, eu aumento o congestionamento. Então, a outra questão, lesões cutâneas com toxina de calor. Tá? Ah, mas e o pus não é indicativo de toxina, de calor, tá? Mas é lá no estágio avançado quando a coisa não se cura. Antes não. Por quê? Ele é morno. Eu posso aumentar esse calor. Vocês estão vendo a sutileza da coisa? No momento pode, no outro momento não pode. Poxa, tem calor, tem pus, está vermelhinho, mas aqui eu posso, aqui não. Porque tem um detalhe importante. Tá? Lembra, tem uma fase que o patógeno é vencedor, na outra fase o Zen-Chi, o corpo é vencedor. Tá? E isso é importante da gente considerar. Outra questão, eu tenho excesso exterior. Quando que eu tenho excesso exterior? Quando eu tenho uma invasão. E o rantilho é para trancar a porteira ali do exterior. Se eu tenho um patógeno, eu tranco a porteira e o patógeno não sai. Entendeu? A estratégia de tratamento é outra. Isso é válido para quem trabalha com fito, quem trabalha com dieta, quem trabalha com massagem, quem trabalha com acupuntura. Lembra que eu falei para vocês que estudar a fórmula muda o jeito de pensar também para a acupuntura? Pois bem. No caso de estagnação, acho que não preciso nem falar mais, que é uma observação que a gente acha na literatura. Não se usa tônico, não se usa o anti. Nas deficiências de inconsidade de calor, eu também não vou usar, embora ele ajude a promoção de fluidos, a promoção de sangue, porém ele é morno. Lembra, morno está para o yang. Se eu aumento o yang, diminui o yin. E eu tenho uma deficiência de yin já. Então a estratégia é outra, tem ervas mais apropriadas, substâncias mais apropriadas para isso. Excesso de calor tem essa mesma questão. Eu estou com o yang lá alto, vou botar uma substância que aumenta esse yang, lembra que eu falei? Eu subo muito o yang, eu vou causar problemas aqui, ó. Tá? Obstrução úmida, embora ele seja uma substância que ajuda a fluidez de fluidos, ou seja, a movimentação de fluidos, não é indicado. A ação principal dele não é essa. Tá? Eu tenho coisas mais apropriadas. E quando a gente fala de estagnação, vale a pena também lembrar da questão da estagnação alimentar, porque é uma estagnação, mas às vezes a gente esquece um pouco disso. Tá? Então, se eu tenho uma dificuldade digestiva, o alimento fica parado na barriga,
não vou usar o Huanti. Também não vou usar se eu tiver uma doença de calor, atorge de calor, excesso de fogo. Sabe, por exemplo, quando eu não vou usar? Eu estou começando a pegar uma dengue. Depois que já acabou tudo, que eu estou me recuperando, perdi sangue e tal, aí eu posso usar, mas não, antes eu não posso usar para isso. Né? É, se eu tenho excesso de fogo, tenho sangramento, muito sangramento, não é a função dele ajudar nisso. Ele vai ajudar a fumar sangue, mas eu tenho que parar aquele sangue. Né? E se for por fogo, que é calor no sangue, putz, eu pioro o quadro. Né? Ah, frio por deficiência do gial inferior. Ele tem uma atuação mais no alto, ele não ajuda, ele não é tão aquecente, apesar de ser morno. Tá? E um outro cuidado é durante o terceiro trimestre da gravidez. Bom, agora juntando essas duas substâncias, com tudo isso que a gente viu, fica muito mais fácil entender o que a fórmula Tanguay-Boucher-Tan trata, né? O que ela causa no corpo, o que ela melhora. Então, lembrando lá que a gente está usando o Huanti e o Tanguay. Os dois são mornos, tá? Lembra que também os dois têm relação com tonificação e com sangue. E o morno é um detalhe importante para a formação de sangue. Tá? Eu preciso de uma temperatura boa no corpo para produzir sangue. Se eu esfrio, lembra, frio no baço, né? Não tem uma boa formação de guti. Olha só que combinação interessante, tá? Então, esses casos que eu já tenho um comprometimento da saúde, com deficiência de sangue, com fraqueza de energia, que os tecidos já não estão se formando direito. Olha que combinação interessante. Lembra que eu falei de algumas feridas, né, que eu preciso eliminar, a toxicidade e tal? Essa combinação serve. O que isso significa? O Tanguay Boucher Tan é uma fórmula que você encontra pronta no mercado. Alguns laboratórios aqui no Brasil já fazem. E você pode comprar essa fórmula, o pote dessa fórmula e pega a cápsula delas, que já está lá o extrato pronto. Se eu pegar aquela cápsula, dissolver um pouco d'água, olha, lembra que assim, eu posso passar no machucado, posso misturar aquilo com óleo. Geralmente eu tenho que esquentar um pouco para dissolver, não vai fritar, tá? Não pode passar de 50 graus. Banho-maria, fogo baixo, aí um recipiente pequeno com um pouquinho de óleo, porque é uma cápsula só. Você vai misturar, pega um palito de dente, né? Uma colherinha de café. Geralmente eu uso alguns copinhos pequenos de. Quer ver um copinho legal? Não sei se vocês já viram aquele copinho, parece um copo americano, mas ele é desse tamanho assim, tá? Eu vou pegar para vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo esse copinho? Pequenininho assim. E eu posso pôr ele em banho-maria, colocar lá uma quantidade de óleo assim. Aí ponho a cápsula e vou misturar até ela dissolver o máximo possível. Se não dissolver, vai com um pozinho junto, não tem que peneirar nada não. Olha, gente, isso aqui é um que eu fiz, não é com essa fórmula, não tem substância natural, é para outro uso, mas dá para ter uma ideia. Tá? E aí, o que eu vou fazer? A igreja nos abençoando novamente. Eu vou usar isso na superfície, para aqueles tipos de ferida. Então, pensa num caso em que eu preciso fortalecer o sangue, eu estou tendo estagnação de sangue muito séria. São casos, por exemplo, típicos de mulheres. Alguns casos de menstruação, alguns casos de problemas menstruais, como dores, né? Dor que é bem localizada, tá? Porque ela tem mais a ver com o fluxo de sangue sendo impedido. E eu tenho que achar sinal de frio. E esse frio ele pode aparecer aonde? Como eu identifico? Se eu olho o pulso, é aquele pulso um pouco mais lentificado. Gente, para que serve o Tanguay Boucher Tan? Vocês já tiveram uma boa ideia, já sabem para quando usar.
Lembrando que ele tem 30 gramas de Ranti de tônico e 9 gramas de um tônico de sangue, que poderia se usar até 15 gramas. Então, vocês vão perceber que o uso principal dele, a ação primordial, é para quem está com deficiência de Ti, mas também tem deficiência de sangue. Lembrando que na deficiência de sangue, o sangue tende a estagnar, tende a dar estase. Então, eu estou prevenindo ou tratando esse problema. Então, se a pessoa tiver já sinal de estase, o que pode ser um sinal de estase? Ah, língua roxa. Tá, pode ser. Só que, lembrando, se eu tiver coágulo, é estase. Se eu tiver dor, aquela dor que eu ponho, eu localizo, eu acho ela com o dedo. Por exemplo, uma vez eu tive que tratar uma pessoa que reclamou de dor aqui no baixo abdômen. Eu falei, putz, será que é estagnação de tio ou será que é estase? Eu falei, você consegue mostrar para mim onde é essa dor? A pessoa levantando, manda uma foto, atendendo por celular, por WhatsApp. Manda uma foto. A pessoa me manda uma foto com o dedo apontando para o lugar, bem em cima do lugar, e fala assim, é bem aqui que dói. O que é isso? É estagnação de ti ou de sangue? A de ti é mais geral, da área, é uma sensação de incômodo ou de dor numa região. O sangue é localizado, é ali onde o sangue está circulando. Apenas uma condensação do sangue, uma dificuldade dele passar ali, dele circular naquela região, já se configura uma estase. Então, nesse caso, o Tanquei Bushuetan vai servir. Flutuação do Yang. Flutuação Yang fica no alto, tá? Eu posso até ter insônia, ter algumas dificuldades, sintomas aqui mais no alto, mas por quê? Porque eu estou com uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue pode causar flutuação de calor. Lembra que uma das causas da insônia é a deficiência de sangue. E aí o que acontece? Prevalece o Yang, minha atividade Yang, minha atividade de ficar de olho aberto à noite. Era para predominar o Yin. Eu fechar o olho e dormir e está dando o contrário. Então, nesses casos, vai ajudar. Por quê? Não é porque é insônia, mas é porque eu tenho uma deficiência de sangue que foi causada ou está associada a uma grande deficiência de Ti. Tem que ser uma grande deficiência de Ti porque a quantidade de Ranti é uma porrada, é 30 gramas. Né? Então, nesses casos, eu vou contribuir para controlar o Yang, para ancorar o Yang. Lembrando das úlceras, como eu já falei, e eu posso, nesse caso, úlceras, feridas, tá? Nesses casos eu posso tomar ou passar no local. Lembra que é um tipo de ferida. Ela não pode estar começando, ela não pode estar no auge, ela não pode estar com febre no local, tá? Ela não sara. A forma uma pus, mas não limpa a região, porque a pus é um processo de expulsão de toxinas do organismo, tá? Essa é uma visão, inclusive, ocidental. E aí não forma, não promove essa limpeza, não sara. Você vai ter uns casos desse tipo em pés de diabético, tá? Então veja que o Buchetan, o Danguei Buchetan pode ajudar nesses casos, posso usar como terapia externa e eu preciso só tomar cuidado. Não é, então o diabético eu vou fazer isso. Eu preciso entender mais esse diabético, porque às vezes eu preciso associar com outras formas ou simplesmente usar outra forma, tá? Mas na ferida, muito provavelmente, dependendo do estado, vai ser recomendado. Tá? Ele é indicado para quando eu tenho febre e dor de cabeça por perda de sangue. É calor, tá? Mas é um calor por deficiência. Deficiência de quê? Principalmente de sangue. E ele recupera o sangue muito rápido, tá? Esse é um caso que dificilmente a gente na acupuntura, na fitoterapia, vai encontrar. Eu falo dificilmente porque uma vez eu me deparei com essa situação e fiquei assustado. Porque é um cotidiano mais de hospital. A pessoa quando chega nesse nível ela já está precisando de um cuidado que vai para o hospital. Bom, com tudo isso, a gente teve uma grande noção de, de como usar a fórmula chinesa para estudo. Tá? Vocês viram quanto a gente discutiu aqui sobre fundamentos, sobre o que é imunidade, que esse é um termo que vai chegar para a gente. A criança está com deficiência de imunidade. Tá, mas e aí? O que eu faço? Na verdade, essa conversa toda que eu tive aqui, gastar essa saliva toda, é para lembrar para vocês, não é o que é que eu faço, eu começo perguntando o que é que eu vejo.
o que é que eu vou conferir, o que é que eu enxergo, né? A pessoa está com dor, eu tenho que ver se é estase, tá? Eu tenho que ver se tem frio. Falei do pulso, é um jeito de conferir. Eu posso pegar o histórico, tá? E vocês viram se aprofundando também na função das substâncias e na sua combinação. Então, pessoal, eu espero que isso ajude a trazer mais raciocínio clínico para vocês. Vocês enxerguem, para quem já trabalha com fitoterapia, enxerguem de maneira mais aguçada o uso dessa fórmula, até porque ela não é difícil de encontrar. Para quem tem acesso a essas substâncias, então é uma substância que vale a pena ter em casa para fazer experiências, tá? Vocês têm aí a dose que pode ser usada, tá? E eu vou tentar produzir um PDF disso tudo que eu falei, com as explicações, com as substâncias. E para quem tiver interesse, deixa um recadinho aqui para mim, né? Fala que tem interesse e eu vou ver um jeito de como isso pode chegar até vocês. Então, gente, muito obrigado, espero que tenha ajudado a todos e vamos em frente. Comecei essa série de estudo de fórmulas chinesas e pretendo lançar outras séries avaliando outras questões que não envolvem só fórmulas, tá? Mas que são importantes para a gente poder saber tratar o nosso paciente, acertar no tratamento, mesmo que seja já a partir da primeira consulta. Abraço.